Oi, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Estamos iniciando mais uma aula da nossa classe de jovens e adultos, disciplina Vida Cristã. Estamos trabalhando sobre a vontade de Deus e hoje daremos continuidade falando sobre a providência de Deus. Preste atenção na providência de Deus, é o lema, o título central aqui da nossa lição de hoje. Então vamos lá. Só avisando que a lição anterior, de número 7, foi um pouco longa, então essa lição, para não ficar longa também, eu vou estar dividindo em duas partes. Hoje veremos a primeira e na semana seguinte estarei disponibilizando para vocês a segunda parte. Ok. Vamos ler esse versículo de Eclesiastes 9, versículo 11, que diz: Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso, entre aspas aí, vamos colocar, afetam a todos. Vamos pensar dentro dessa passagem bíblica. Salomão, ele escreve a sua literatura de sabedoria observando os fatos da realidade, e o sábio era alguém que refletia sobre esses fatos. É claro que toda a construção, as conclusões que Salomão teve foram baseadas no seguinte: todos os homens vivem debaixo do temor de Deus. Então, dessa forma, ele se diferenciava de qualquer outro sábio da sua época. Mas aqui ele está tentando mostrar que nem sempre acontece uma retribuição durante o curso da vida conforme aquilo que é mais geral, aquilo que às vezes as pessoas esperam. Nem sempre os velozes vencem a corrida, nem sempre os mais fortes triunfam. Ele vai colocar uma série de questões aqui em que o curso normal deveria ser esse, porém existem exceções. Então, o normal seria o mais rápido vencer a corrida, o forte sempre vencer as batalhas, e todos os outros pontos que ele coloca aqui. O inteligente desfrutar de prestígio, porém, nem sempre isso acontece. Por quê? Aí no final ele diz: pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ou seja, esse acaso, pesquisando um pouquinho, eu descobri que está relacionado a evento, um evento que acontece em determinado lugar. E ao mesmo tempo a gente tem ali o fator tempo. Ou seja, dependendo dos fatos, dependendo das ocasiões, das oportunidades, ou talvez como oportunidade, como a tradução Almeida Fiel traduz dessa forma, como tempo e oportunidade. Ou podemos compreender de um modo geral aqui como circunstâncias do momento. Então, de repente, algumas circunstâncias daquele momento, naquele lugar, são circunstâncias diferentes e que não cooperam para que esse curso normal esperado aconteça. Daí, a gente precisa entender que esse acaso seriam essas circunstâncias resultantes dos fatos. Essa expressão tem a ver também com encontro, ou seja, ao longo da vida a gente encontra, em um determinado momento, a gente encontra circunstâncias que afetam as nossas decisões. Dependendo de como reagimos a ela, os resultados podem ser inúmeros. Temos que ler também, para que não pense, ele está advogando a favor do acaso. Tem gente que diz que Deus não intervém em nada na criação, tudo é fruto do acaso, está tudo solto, cada um faz o que quer, não tem um arquiteto, não tem um projeto por trás disso, e a gente entende que não é bem assim. Deus está no controle, no sentido de que está direcionando tudo conforme o seu projeto, os seus propósitos eternos para a humanidade, para a sua criação como um todo também. Temos que ler isso à luz do versículo 1.
que vai nos ajudar, desse mesmo capítulo 9 de Eclesiastes. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Então, o que Salomão está dizendo aqui? Que, independente se é justo ou se é sábio, o resultado nem sempre é o mesmo. O resultado nem sempre é o esperado. E o esperado, naquele contexto, seria uma retribuição conforme as obras. Então, o bom sempre acontecem coisas boas para ele, e aquele que é mau sempre acontecem coisas ruins. Então, ele vai tentar colocar que existem exceções, e que essas exceções dependem desses eventos da vida, desses fatos, dessas circunstâncias que cercam esses momentos. Se amor, se ódio, ou seja, como vai acontecer essas reações, os desdobramentos, ninguém sabe. Porém, dentro desse mesmo discurso, você pode ler também os versículos anteriores e posteriores, que ele trabalha dentro de outras circunstâncias, outras realidades também, outras aplicações, melhor dizendo. Ele vai trabalhar essa questão do justo e do sábio, porém devemos lembrar que ele afirma: estão nas mãos de Deus. Independente do que acontece, independente das circunstâncias, tudo está nas mãos de Deus. Ou seja, em última instância, apesar de que os homens aqui, os justos e sábios, estão imediatamente reagindo e trabalhando dentro dessas circunstâncias, em última instância, Deus está no governo de tudo. Então aqui a gente já começa a pensar, isso tem tudo a ver com o nosso assunto, que é compreender a vontade de Deus. Então, nós entendemos que Deus ele trabalha dentro da sua providência. Só que a gente já tem uma noção de que providência não é só aquele valor, algo que você precisa e de repente você obtém, um recurso financeiro. Não, é mais do que isso. Inclusive, o livro ele traz uma definição que eu vou apresentar aqui, que é a providência de Deus. Precisamos compreender. Ele traz essa definição: orientação benevolente de Deus. Então, é claro que ele pegou esse conceito, que é um conceito muito mais amplo, e ele aplica dentro do assunto que ele está trabalhando, que é a vontade de Deus. Porém, eu quero fazer aqui um pequeno acréscimo ao livro, e vou usar aqui um pouco da teologia sistemática para trazer a vocês um pouco do que seria essa provisão. Então, a gente vai falar um pouco sobre a providência de Deus, que é a providência de Deus, e depois a gente retoma o conteúdo, então por isso eu tive que fracionar essa lição em duas partes. Um outro conceito de um outro teólogo, Henning Grunden, diz assim: Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas, de maneira tal que as preserva como elementos existentes, que conservam as propriedades com que ele os criou. Em segundo lugar, coopera com as coisas criadas em cada ação, gerenciando as suas propriedades características que as diferenciam, que as distinguem das demais coisas criadas, a fim de fazê-las agir como agem. Ou seja, cada coisa criada por Deus, cada elemento da sua criação, ela possui uma substância específica que lhe orienta o seu modo de agir, como esse ser foi constituído por Deus e foi constituído com propósitos também divinos. E, ao mesmo tempo, ele direciona para cumprir as finalidades que lhe foram atribuídas. Então, tem três elementos essenciais aqui. A preservação, Deus criou e não simplesmente abandonou, mas ele sustenta, ele preserva essa existência, ela continua a existir por um ato de Deus. Ao mesmo tempo, ele coopera com essa criação, gerenciando essa criação também, que aí se trata do governo. Vamos ver um pouquinho esses elementos. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1, versículo 3, a parte A. Então, observe-se sustentando todas as coisas. O que é sustentar?
A gente pensa logo numa mesa e os objetos ali em cima sendo sustentados, mas será que é somente isso? Sustentando traz a ideia aqui não apenas de segurar, mas é o controle ativo de Deus, é uma ação contínua de Deus e em favor da sua criação. Ou seja, Deus está agindo na criação, ele está envolvido diretamente com a sua criação, mantendo, sustentando a sua existência, as suas propriedades, os fins para os quais elas foram colocadas, estabelecidas, isso de forma ininterrupta, contínua. Então é isso que significa sustentar todas as coisas. Lê também Colossenses 1,17, Atos 17, versículo 28 e Neemias 9, 6. Você pode dar uma pausa agora ou pode anotar esses versículos para ler depois, mas é muito importante que você leia para reforçar essa ideia. Segundo ponto, falamos da preservação e agora da cooperação. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Então ele faz, tem uma referência aí também à questão da sua criação. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é segundo o propósito da sua vontade, ou seja, segundo, outra tradução diz o conselho, ou seja, segundo aquilo que ele propôs para a sua criação, conforme a finalidade, aqui a sua vontade tem a ver com finalidade para a qual ele designou todas as coisas. Então, Deus criou, Deus faz todos os atos de Deus, eles têm um propósito, eles têm um objetivo, ele faz segundo esses objetivos, segundo o seu plano, que visam atender uma finalidade, um alvo. Lê também com relação a isso, a questão da cooperação, como Deus ele coopera com a criação, e essa cooperação, esse envolvimento de Deus é de tal forma que no final seu plano vai ser realizado. Salmo 148, verso 8, Mateus 6, 26, Provérbios 16, 33, que fala, dá a entender aí que até os eventos humanos que parecem ser fruto da sorte, como alguns chamam, na verdade, até sobre esses eventos que o homem não tem controle, Deus tem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Então, pelo fato de Deus ser o Criador, ele preserva todas as coisas, sustenta de forma contínua, ativa, ele coopera com essa criação, ele direciona de maneira que elas cumpram seus propósitos, os propósitos que ele estabeleceu para cada uma delas, e ao mesmo tempo ele administra tudo isso, ele governa sobre tudo isso. Você pode ler um pouco mais sobre isso em Daniel 4:35, Romanos 11:36 e Filipenses 2, versos 10 e 11. Então, a responsabilidade dos indivíduos não é anulada, mas de alguma forma, como não compreendemos exatamente, os homens agem conforme a sua própria decisão. A gente já trabalhou sobre isso numa lição que eu falo sobre a vontade do homem. Você vai compreender um pouco melhor. Se você ainda não assistiu, assista. E, ao mesmo tempo, Deus, ele está governando, ele está no controle de tudo isso. Estar no controle não significa que ele faz tudo diretamente, de maneira imediata, mas significa que, em última instância, ele está no domínio e ele pode intervir ou não, conforme o seu propósito. Então, é isso que quer dizer que Deus está governando e ele tem o controle sobre tudo. Então vamos lá, sintetizando esse conceito. Deus preserva toda a criação, primeiro aspecto. Ele tem um propósito em tudo que faz no mundo, então ele coopera
Ele criou as coisas na sua essência, a sua substância, visando um propósito específico para cada uma delas. E providencialmente ele rege, ou dirige, ou administra também, caberia aqui, todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Ficou repetido aí propósito, mas eu creio que dessa forma fica mais fácil para vocês compreenderem. Eu sei que esse é um assunto extremamente polêmico quando a gente pensa e como funciona essa provisão de Deus, essa providência de Deus em relação ao mal, em relação à responsabilidade humana. Pensar essas correlações traz muitas complicações. Pense sobre isso, anote suas dúvidas e eu espero logo ter um momento com vocês em que possamos estar conversando mais a respeito sobre as nossas aulas e aí vocês vão poder interagir e a gente vai poder trabalhar melhor essas questões mais secundárias. Mas vamos seguir. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então, Paulo planejou ir até os irmãos que estavam ali em Roma, porém, ele entendeu que as circunstâncias, coisas que estavam ali acontecendo, não favoreceram a sua ida e por isso ele não foi. Então ele coloca o fui impedido. Em algumas vezes ele diz que o Espírito do Senhor o impediu. Ele dá a entender que até quando não dá certo, ele planeja algo e aparentemente sendo algo bom, de visitar os irmãos, de ir falar da palavra de Deus. Não há nada de errado nisso, mas ainda assim não deu certo. Então, dentro dessa compreensão da providência, a gente entende que as circunstâncias não favoreceram, porém, se até mesmo as circunstâncias estão debaixo do controle de Deus, então a gente entende aí que a providência de Deus pode ser usada para explicar este versículo. Nem sempre aquilo que você planeja e que aparentemente é algo para glorificar a Deus, nem sempre vai dar certo. Depende de como você reage às circunstâncias e Deus, na sua provisão, ele pode favorecer isto ou não. Então, vamos lá, falando ainda sobre a providência. Às vezes, você deseja fazer algo e pessoas no corpo de Cristo aprovam esse desejo, mas por alguma razão isso simplesmente não será possível. Então, até quando se fala de planejamento relacionado à igreja, vamos pensar sobre isso. Muito tranquilo. Várias igrejas aí fizeram seus planejamentos para esse ano. De repente veio uma pandemia e destroça todo o planejamento e tudo tem que ser readaptado. Então foi uma circunstância que nos sobreveio, que ninguém esperava. Não significa que todos os nossos projetos estavam todos equivocados, que nenhum glorificava ou agradava a Deus, mas as circunstâncias nos moveram a outras decisões e a adiar alguns desses projetos. Então o autor chama a atenção aqui a observar os passos. Olhar para as Escrituras, falamos sobre isso em uma lição. Desejo do nosso coração, ou seja, um coração piedoso, voltado para Deus, moldado segundo a palavra, que é o passo primeiro. Agora esse coração vai começar a ser adaptado e a funcionar conforme os preceitos de Deus, os desígnios de Deus, e cada vez vai estar mais em conformidade com isso. Em terceiro lugar, o conselho sábio de outros. Todos esses 3 pontos nós somos responsáveis em observar atentamente, mas agora entra um quarto elemento. Às vezes acontecem coisas sobre as quais não temos controle. Isso é providência e ocasionalmente precisamos nos render à vontade dela. Leia também 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 ao 24. Chama a atenção para que você observe bem quando chegar no versículo 17 e no 23. Aí você vai ter uma
uma compreensão melhor dessa passagem. Esses 2 versículos são chave. Então, seguindo esses passos, se ainda assim algumas coisas não aconteceram dentro daquilo que entendemos pela palavra, conforme o nosso coração e conforme o conselho sábio de outros, como a vontade de Deus, ainda assim pode acontecer que as ocasiões elas mudem o nosso direcionamento, os nossos passos. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, um homem, a vida humana é comparada a uma neblina. Estamos aqui amanhã, a qualquer momento poderemos não estar mais. A qualquer momento o Senhor pode chamar cada um de nós e poderemos encontrar a morte. E quem somos nós? Não temos controle algum sobre a vida, nem sobre até quando vamos viver. Quanto mais ainda poderemos controlar todos os fatos, todos os eventos durante o curso da nossa vida aqui. Então, o que a gente percebe? Que é uma presunção humana afirmar com plena certeza ou exatidão o que vamos fazer, o que vai acontecer, como se estivéssemos no controle de tudo que cerca a nossa caminhada. Então, ele aconselha o seguinte, olha, não há uma condenação aqui com relação ao planejamento. Pode planejar, não é errado, é até sábio você planejar e pensar, refletir sobre as coisas que você vai fazer, não há problema algum. Mas sempre temos que deixar aí uma margem para essas circunstâncias inesperadas que podem mudar tudo aquilo que a gente planejou. Então, isso também é algo sábio que devemos observar, é fruto de humildade, é fruto de consciência que não estamos no controle de tudo e que, na verdade, Deus é que tem o controle. Por isso, ele conclui dizendo, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Assim como ele tem controle sobre a nossa vida, sobre o nosso viver, ele tem controle sobre tudo aquilo que fazemos, as nossas ações, as circunstâncias que cercam as nossas decisões. Fica melhor expresso assim. Mas ao partir, prometeu, voltarei, se for da vontade de Deus, então, embarcando, partiu a Éfeso. Aí uma fala, Lucas narrando, Paulo, e Paulo dizendo, se for da vontade de Deus, eu voltarei. O que aconteceu? Você lê um pouco mais esse texto, você vai perceber que ele voltou. Foi da vontade de Deus. Então, o próprio Paulo, na sua fala, ele inclui aquilo que foi o ensinamento de Tiago, aquilo que lemos agora há pouco. Então, o próprio Paulo entendia que ele não estava no completo domínio de todas as coisas que iriam acontecer. Então, ele planejou. Se assim as circunstâncias permitirem, eu voltarei. Mais uma vez em Romanos. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês e das minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Contudo, visto com demasiada frequência, familiarizados com o seu rosto, primeiramente resistimos, depois nos apiedamos e no final o abraçamos. Ou seja, o ponto aqui é, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho. Ele orava, ele desejava, e era algo bom, agradável a Deus, que ele estivesse com seus irmãos, pregando a palavra, compartilhando dons, mas ao mesmo tempo ele orava, para que, sendo a vontade de Deus, fosse aberto o caminho, ou seja, que as circunstâncias fossem favoráveis, para que esse bom desejo pudesse se cumprir. Da mesma forma, devemos orar para que Deus nos ajude, para que as ocasiões sejam favoráveis. Isso fala também de oportunidades.
desses eventos sobre os quais não temos controle, que algumas vezes precisamos aproveitar. E o autor nos ajuda a pensar justamente sobre isso. Ele cita vários exemplos que eu não vou trazer aqui para não prolongar o vídeo, mas vamos lá. Você sem dúvida viu a oportunidade de saltarem no seu colo quando menos esperava. Às vezes, Deus coloca uma pessoa ou uma situação em sua vida para a qual não teve tempo de se preparar. E você simplesmente precisa confiar no fato de que seu Pai Celestial gosta de surpreender seus filhos. Então, vamos ficar com este parágrafo para que nos ajude a pensar. Pense aí você, tantas e tantas coisas que você planejou ao longo da sua vida e circunstâncias, fatos, coisas, voltando lá para Eclesiastes, num determinado tempo, num determinado momento, tudo ali cooperou para que você tivesse alguma reação. O autor lhe narra, ele dá alguns exemplos, por exemplo, de um certo professor que estava num lugar e de repente ele teve o contato com uma pessoa e sem saber ali começou a conversar e descobriu que era o diretor de uma faculdade, ali o assunto foi desenvolvendo e ele acabou sendo contratado para aquela faculdade. Ele dá um outro exemplo também do seu casamento, que ele passou muito tempo esperando e que ele desejava, né, encontrar uma mulher, uma serva de Deus, que olhasse para ele e dissesse: nossa, esse é o homem da minha vida, e viesse de uma forma muito clara a ele. E durante esse tempo que ele estava esperando, ele conheceu uma pessoa e durante esse período ele começou a se relacionar e está, na ocasião que escreveu o livro, 40 anos com ela e até agora ele não sabe para onde foi aquela outra mulher. Ou seja, a gente faz planos e não percebe que a gente precisa discernir, na verdade, as ocasiões, as oportunidades. Quem sabe na providência de Deus, muitas circunstâncias já favoreceram você no sentido de receber bênçãos e você não percebeu que era Deus que estava proporcionando para você aquela oportunidade e não aproveitou. Então, a gente precisa ficar de olho, precisa ficar bem atento ao que Deus está fazendo. Deus administra nossas circunstâncias e nós, às vezes, aí o acento está equivocado, perdão, precisamos responder ao tempo e às ocasiões. Então, fique atento como você tem respondido às ocasiões. Quem sabe você tem perdido boas oportunidades e não tem compreendido que Deus está direcionando e está lhe dando a oportunidade de fazer a vontade dele, de fazer aquilo que lhe dá prazer, de obedecer a sua palavra e você, quem sabe, não está entendendo. Na próxima aula, nós teremos a continuação deste assunto. Então, hoje foi uma introdução, mas falamos muito mais do conceito, de como algumas vezes aparece aplicado nas Escrituras, e nós vamos tratar mais dos desdobramentos na próxima semana. Falaremos sobre como Deus trabalha em nosso favor. Vamos trabalhar um pouco sobre isso. Sempre podemos saber o porquê das coisas, sempre temos pleno controle do que vai acontecer, de todas as circunstâncias. Qual a relação das circunstâncias com a palavra de Deus? Então, vamos trabalhar especificamente esses 3 pontos. Se você teve alguma dúvida, anote e a gente vai estar podendo conversar no futuro. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.